Olá, queridos. Hoje nós gostaríamos de tratar sobre mais uma das áreas que contribui na solução de conflitos ou que conflitos podem ser evitados, que está relacionado à educação dos filhos. E para isso é necessário que os pais eles tenham uma concordância com relação a esse direcionamento para a vida dos seus filhos. Então, na realidade, não é o que o pai pensa, não é o que a mãe pensa, mas é o que a palavra de Deus diz acerca de como que deve ser conduzido a vida deles. Então, o propósito final é conduzir essas crianças, a esses filhos, a uma vida de fé, a uma vida com Deus, de intimidade com Deus. Quer dizer, hoje a intenção não é tratar de assuntos como educar filhos, porque o tempo não é suficiente para isso, mas apenas dar uma diretriz básica de como deve ser conduzida a vida dos filhos. E sabemos também que tem alguns filhos que são educados pelos avós, por tios, mas na realidade são os mais velhos e que precisam direcionar a vida dos seus filhos. Então, nós gostaríamos de estar tratando desse assunto hoje, de como que nós podemos direcionar a vida dessas crianças, porque somos nós que temos essa responsabilidade, porque nós viemos antes deles. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:6, instrui, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós entendemos que os pais, eles são os instrutores de fé, aqueles que estão com a responsabilidade de educar os seus filhos ou às vezes é um neto, mas o mais importante é que a gente entenda que essa instrução de fé é algo que Deus colocou nas nossas vidas. A palavra de Deus diz no Salmo 127:3 que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são um presente de Deus, E entendemos que a paternidade é uma arte complexa, Os filhos não são iguais, Os pais, as estruturas familiares. Então, é complexo a questão de instruir a criança nesse caminho. Mas quando fala sobre isso, sobre ensinar, sobre iniciar, dedicar, treinar, fala de como a palavra de Deus nos ensina a estar instruindo. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente vai instruir, é importante que a gente entenda também os princípios da palavra na nossa própria vida. Nós só vamos conseguir instruir, ensinar a criança no caminho se nós estivermos no caminho do Senhor. Então, por que será então que Deus escolheu logo os pais para ser aquele que vai instruir, vai treinar seus filhos? Porque a formação da fé começa dentro do lar. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que vivemos mediante a fé na nossa casa é o que nós vamos passar. É onde é forjada a fé de cada criança, desde bebê. Eu sempre falo que é desde a concepção. Enquanto nós estamos gerando os nossos filhos, as mães, orar por essa criança, já consagrando, já abençoando esses filhos. Então a gente vê que existe uma necessidade básica de que os pais estejam em acordo como deve direcionar a vida dos seus filhos. E a Bíblia começa falando em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4 até o versículo 7, diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então aqui a palavra de Deus já começa instruindo que isso é uma coisa que deve ser inculcada na vida dos filhos, porque eles não nascem com esse ensinamento. Então, inculcar significa você falar constantemente, estar sempre falando, sempre direcionando, sempre trazendo a memória deles, inculcando esses valores da palavra de Deus, o comportamento. E a gente queria hoje compartilhar 4 aspectos de como isso pode acontecer, e 4 áreas de atuação, para que a gente tenha uma visão assim bem ampla de como que a criança necessita de ser direcionado, tanto na sua vida como identidade, na sua identidade, como também
no relacionamento, né, com outras pessoas, também no caráter e na missão espiritual. Quando fala de identidade, na realidade, fala da criança ter o entendimento de quem ela é. Basicamente, ela precisa entender que ela é imagem e semelhança de Deus. Então, quando a criança começa a entender que ela tem a imagem e semelhança de Deus, isso cria nela um sentimento, aguça um entendimento acerca de como ela precisa de olhar a sua própria vida. E claro que isso está direcionado à fase da vida da criança. Então, assim, o relacionamento de identidade de uma criança, ela precisa ser tratada em função da fase que ela está vivendo. As expressões que são usadas com uma criança pequenininha, de 1 ano, de 2 anos, é muito diferente de ser usado numa criança de 5, 6 anos, ou adolescente. Então são linguajares, são exemplos, são atitudes que vão levar à formação da identidade delas. E vai existir um momento na vida dela que ela vai, por consciência, por entendimento, que ela vai se despertar e querer declarar o amor dela por Deus, o que a gente chama de conversão. Então isso não tem uma idade certa para acontecer, existe um tempo de consciência. Então assim, quanto mais conscientizada for a criança da vida dela diante de Deus, do papel que ela precisa desempenhar, né, do entendimento que ela vai tendo acerca de Deus, vai chegar um momento que ela vai dizer que ela vai querer tomar a decisão por livre e espontânea vontade, de seguir a Deus. Muitas vezes eu já vi na igreja, né, crianças, né, que se batizaram, tipo assim, vamos dizer assim, adolescentes se batizaram, jovens, né, adultos, né, pessoas já de bastante idade se batizando, quer dizer, existem várias idades das pessoas decidirem uma vida com Deus. Mas também eu já vi crianças com 5, 6 anos de idade consciente dizendo que queria se batizar, e assim, com certeza daquilo que estava falando. Então, assim, uma criança dessa é uma criança que tem entendimento do que significa Deus, um entendimento acerca de Deus. Então, assim, essa identidade é uma identidade que vai sendo forjada na criança, né, vai sendo através de ensino, através de exemplo, testemunhos. E isso vai levando a criança a ter essa consciência e chegar a um ponto dela entender que ela realmente precisa tomar uma decisão livre e espontânea de viver segundo os padrões de Deus. Então, como o Cláudio está falando, esses objetivos, né, que nós colocamos hoje, esses 4 objetivos, imagina, educação de filho é algo tão complexo e às vezes a gente se acha tão inadequados, né? Parece que nós não somos capacitados, mas nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa tarefa, que é uma missão muito linda, né? E o Cláudio falou sobre identidade, é um dos primeiros objetivos na nossa criação dos nossos filhos. O segundo é relacionamentos. Eles precisam aprender a amar as outras pessoas, a começar com aqueles que estão dentro de casa. Então, fazer com que os filhos sejam amigos uns dos outros, aprenda a pedir perdão, a consertar os relacionamentos, a falar o que sente sem expor ira, raiva. Isso é um papel nosso. Então, quando a gente passa isso para eles, essa questão de um bom relacionamento, né, nós vamos estar preparando os nossos filhos para, primeiro, amar a Deus e amar o próximo, né, cumprir esses 2 mandamentos, como está no coração do Senhor. Outra coisa que eu até coloquei assim, respeito pelos mais velhos, como tratar as pessoas que nos ajudam em casa. Querido, isso é tudo relacionamento, o coleguinha da escola, né? Então, esse papel é nosso, como pai, como mãe, né? De ensinar os nossos filhos a terem bons relacionamentos. E também no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 1 a 3, fala sobre filho honrar honrar pai e mãe. E ainda fala assim, mandamento com promessa, né? Honra pai e mãe para que se prolongue seus dias sobre a face da terra. Então a criança, ela precisa entender que honrar pai e mãe faz parte desse processo da vida dela com Deus, para que a vida dela se prolongue sobre a face da terra. Então no livro de Provérbios, no capítulo 4,
fala sobre exortações paternais. Então, todo o capítulo 4 de Provérbios fala de como que os pais devem exortar seus filhos e ali dá várias informações, vários conceitos básicos, né, de instrução da criança para que ela possa ser direcionada, porque ela por si só ela não tem como ela direcionar a vida dela, mas é necessário então que os pais estejam fazendo essas exortações, trazendo esses ensinamentos para que eles possam ter um conforto, né, na sua vida, elas possam viver uma vida com segurança e uma vida de paz. Na formação de caráter é um outro objetivo em relação aos filhos. Isso implica colocar limites nos filhos, né? Disciplina, perdão, encorajamento. Nós vivemos num tempo que as crianças estão muito assim, sem entender o que é limite. Às vezes pais, mães que trabalham muito fora, né, ficam muito ausentes e acham que a compensação é sempre falar sim para a criança, mas a questão da criança passar pelo não, pela frustração, isso faz parte dela estar sendo, desenvolvendo o caráter dessa criança, né, para que ela tenha a semelhança de Cristo. Quem ama, fala não, queridos. Quem ama, coloca limites. Então, cada criança tem uma personalidade diferente. Então, nesse caminho da formação do caráter, cada filho, nós vamos estar trabalhando de uma maneira. Tem um filho que você fala e ele vai ouvir. Tem outros que ele não vai ouvir na primeira, ele vai aprender a ouvir na primeira, né? Então, cada filho a gente tem que ter uma sensibilidade de como fazer com esse filho. E ainda, né, na formação do caráter, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, está dizendo que toda a palavra, quer dizer, então a base de instrução, de direcionamento da vida de uma criança está embasada na palavra de Deus. Como eu falei, não no que o pai pensa, não no que a mãe pensa, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, assim, nós recebemos heranças, ensinamento dos nossos pais. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ter ensinamentos corretos, mas muitos não tiveram. Então, assim, como nós estamos criando os nossos filhos, não é fazer o que nós aprendemos com os nossos pais, a menos que esses ensinamentos sejam ensinamentos que estejam de acordo com a palavra de Deus, mas ensiná-los conforme a palavra. Então, assim, pegar o que nós aprendemos de bom, ver o que está na palavra e entrar em acordo com o cônjuge e a partir daí estar ensinando os seus filhos. Então, quando fala aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão. Quer dizer, há momentos que a criança precisa ser repreendida, porque só falar não é suficiente. Às vezes uma repreensão é alguma coisa com um pouco mais de vigor, uma coisa um pouco mais de seriedade, para que ela possa entender a linguagem, né, do que está sendo esclarecido. E também fala a Bíblia fala também sobre correção. Correção fala de um direcionamento para a vida da criança, porque algumas atitudes que ela está tomando vai levar ela para um caminho bem diferente do que está no coração de Deus. E também fala sobre educação na justiça. Essa justiça aqui não é uma justiça humana, de advogado, de juiz, embasada nas leis do nosso país, não. Estamos falando da justiça de Deus. A justiça de Deus é uma justiça perfeita, ela está acima de qualquer justiça humana. Então, assim, a justiça humana, que geralmente as pessoas conhecem naturalmente, é aquela justiça de olho por olho, dente por dente. E, na verdade, a justiça de Deus é uma justiça compassiva, misericordiosa. Então, assim, a criança tem a sua natureza adâmica, nasce com ela. É uma coisa impressionante. A criança já nasce já mentindo, já nasce brigando para querer as coisas, nasce com egoísmo intenso. Então essas coisas precisam ser tiradas da criança com ensino, com amor. E na medida que essa natureza adâmica vai sendo identificada pela criança, ela vai entendendo que isso é uma coisa que não vem de Deus, ela precisa de moldar isso. Então ela começa a ser ensinada
ela vai sendo repreendida, vai entendendo o que é a justiça de Deus e, na realidade, a gente vai conseguindo cumprir o papel de conduzir essa criança, né, a esse ensino à luz da palavra de Deus. E o quarto, né, e o último objetivo, depois de identidade, relacionamento, formação de caráter, é missão espiritual. Os nossos filhos precisam entender que eles têm uma missão espiritual. Talvez não é a mesma missão que a nossa, mas Deus tem um plano para a vida deles. E um dos maiores planos que a gente deve ensinar aos nossos filhos nesse processo é o apelo de uma missão de levar Jesus para a vida daqueles que estão à volta dele. Que ele possa ser um referencial, que ele influencie, não seja influenciado, e que ele leve essa palavra, esse Jesus que realmente faz a diferença. Nós entendemos que esses 4 princípios, né, de identidade, de relacionamentos, de formação de caráter e de missão espiritual, isso pode ser uma base para a vida dos nossos filhos. Nós sabemos que a gente só dá essa base. Deus é que realmente vai dar o crescimento e vai abençoar e vai direcionar a vida dos nossos filhos. Não só para a vida deles vai ser base, mas para a família deles no futuro, para os filhos dos seus filhos, né? E em cima disso tem uma palavra no Salmo 78, de 4 a 7, que diz assim, olha, não os encobriremos aos teus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas como pais. Que a gente conte as maravilhas do Senhor, que a gente conte as experiências que nós temos com o Senhor, que os nossos filhos vejam isso e passam para a próxima geração, porque esse é o plano de Deus, para que a bênção do Senhor venha sobre as nossas vidas. Importante também é traduzir para eles regras claras, não deixar coisa oculta. As crianças não têm condição de adivinhar as coisas, ela não tem condição de adivinhar qual deve ser o comportamento dela. Então, as regras precisam ser claras, os limites precisam ser claros e sempre motivando, sempre incentivando, porque o propósito final dos pais com relação aos seus filhos é levá-los a uma vida de fé. Eu lembro que uma vez eu e Samuel, a gente estava indo mergulhar, pescar. Então, no caminho, eu tinha falado para ele, ó Samuel, a palavra de Deus diz, agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. E ele falou assim, pai, você acha que Deus vai se preocupar com coisa tão pequena assim, com um negócio desse? Eu disse, está dizendo que agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual o desejo do teu coração? Vai pegar um peixão? Então, vai que Deus vai dar um peixão para a gente hoje, vamos crer que isso vai acontecer. E quando a gente foi mergulhar, né? Então, logo que a gente entrou na água, eu consegui pegar um peixe bem grande, né? E aquilo serviu, eu creio que para motivar a fé dele, entender que realmente Deus se preocupa com essas coisas. Então, foi um momento de experiência prática em que eu tenho certeza que isso motivou ele a colocar a vida dele em Deus, com muitas coisas que foram ensinadas para ele, como aos irmãos deles também. E assim, isso vai de geração em geração. Esses tempos a Maria me mostrou uma pedrinha e falou assim, vovô, Deus está aqui dentro dessa pedrinha. Aí eu falei assim, Deus está aí dentro. Eu não sei o que Samuel ensinou para ela, por que ela foi falar que Deus está naquela pedrinha. Mas na realidade, o que a Bíblia diz? Deus está em toda parte. Então, certamente, na mentalidade dela, Deus está naquela pedrinha, Deus está dentro dela. Quer dizer, ela começa a ter entendimento que Deus está em toda parte. E isso uma criança de 2 anos já está com esse sentimento, com esse pensamento, com essa instrução. O que a gente fica vendo? Que realmente eles estão sendo instruídos a uma vida de fé. É tudo que Deus quer, que a gente deixe esse legado para os nossos filhos. Viver uma vida de fé diante de Deus. Esse é o propósito, né? Conduzir as crianças, conduzir nossos filhos em fé,
para viver uma vida na presença de Deus, porque é isso que vai fazer toda a diferença. E mesmo a gente sendo falhos, né? Mesmo a gente errando, a gente não acerta sempre. Não temos filhos perfeitos, não somos perfeitos, mas uma coisa nós precisamos entender: precisamos ser cheios de fé para que o Senhor nos fortaleça nessa missão linda da paternidade que o Senhor nos chama, né? Essa questão de cumprir esse papel de sermos instrutores de fé da vida dos nossos filhos. Isso é uma missão linda que a gente não pode abrir mão, né? Ele tem promessas de abençoar a nossa geração. A palavra de Deus diz em Deuteronômio que Ele abençoa até 1000 gerações. E o Senhor é fiel e Ele vai fazer isso. Por isso, se você ainda tem teus filhos pequenos, né, coloque-se diante de Deus e peça sabedoria para Deus para educar esses filhos no caminho do Senhor. Se talvez os seus filhos já são grandes, não tem problema. Mesmo assim, você pode estar junto com Ele, orientando na geração dos seus netos, abençoando. Hoje, se o Senhor tem chamado a tua vida hoje, o Senhor tem chamado para você ser um instrutor de fé na tua casa, na tua família. Então não tem idade para que a gente instrua nossos filhos. A idade é aquela que a gente entende que isso é necessário ser feito. Não importa se eles já estejam casados, não importa se você já seja avô. Então, assim, os avós também têm uma importância muito grande na educação dos filhos. Então, assim, na comunidade já foi estabelecida a segunda-feira como sendo o dia da família. Então, nós estamos sempre sugerindo, pega esse dia da família, que não deve ter atividade nenhuma, né, na igreja. Então, assim, separa esse dia para você estar em família, seja com os filhos grandes, seja com os filhos pequenos, e trabalhar isso, esses princípios, né? Conversar sobre isso. Então, é o que a gente tem sempre falado, né? Pega os versículos que a gente citou aqui, leia esses versículos, converse em família. Nós não sabemos a realidade de cada um que está vivendo agora, mas dando a tua realidade, né, daquilo que Deus está falando ao teu coração, da forma da família que você é, o tipo de família que você está vivendo hoje. Às vezes os filhos não estão mais em casa, só está o casal, ou os avós estão fazendo esse papel. Não tem problema. A palavra ela é viva, ela é eficaz. Então, assim, do momento que você está entendendo isso, use esse tempo então para gastar instruindo, ensinando na palavra do Senhor. Então, assim, nós gostaríamos de que depois que você fizesse isso, fizesse uma avaliação ao quanto que vocês receberam dos pais de vocês, né? Quais foram os ensinamentos que foram bons, que fizeram marcas boas, que fez que você se tornasse uma pessoa melhor. E assim, quais as marcas que você está fazendo nas pessoas que você tem essa missão de cuidar, de ensinar, quais têm sido essas marcas? Não importa se as marcas foram ruins, o que importa é o que a gente vai fazer a partir de agora. E Deus é fiel para cumprir todo o plano que Ele tem para a nossa vida, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando unção, trazendo alegria no nosso coração, para que a gente possa ver toda a nossa geração sendo abençoada por Deus. Esse é o propósito do Senhor, levar uma geração a viver uma vida de fé na presença dEle. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe.